sinto É. que a parte hormonal, ela vem quebrando alguns tabus até a nível de conhecimento. Vejo cada vez mais pessoas próximas falando sobre reposição, querendo entender, buscar médicos para fazer reposição hormonal, principalmente a gente vendo, né, a longevidade agora da população, e aí a gente fala muito dos novos 50, é impressionante mesmo ver, né? Sim, Eu acho que sim. quando eu era mais jovem eu olhava e falava assim, ah, com 50 já Já era. realmente, né, já Já tô, era. é. E hoje a gente olha 40 até, mulher né? de 50, um homem de 50, você fala, meu Deus, Sim, sim. é impressionante. E sem, né, Sim, um hormônio ali sim, melhorar, é sim. difícil, É, né? fica difícil. A reposição hormonal, a princípio, surgiu para isso. Por isso que chamava Legal. medicina anti-envelhecimento, porque se viu que Chamava ah, medicina se chama anti-envelhecimento? anti-aging medicine, era o nome, que surgiu nos Incrível. Estados Unidos e o que se fala é que eram ali médicos, pessoas bem-sucedidas, que se viam com seus 50, 60 anos, que iam aos seus médicos, estavam com a pressão controlada, com o colesterol controlado, com a ansiedade controlada, com o seu remédio de dormir, mas não estavam bem. E começaram a questionar esses médicos. Poxa, mas não tem nada para fazer a mais para a gente melhorar? Porque, ok, Uhum. eu vou aqui, faço meus testes cardiológicos, eu faço todos os testes que vocês me pedem, tá tudo bem, mas eu não tô me sentindo tão bem Quero assim. mais energia, né? É, Mais eu quero, disposição. poxa, eu quero ter a massa muscular que eu tinha antes, eu tô vendo que eu tô ganhando barriga, eu tô fazendo, pô, e eram pessoas que tinham condições financeiras boas para ter personal trainer, para ter boas academias, uma boa alimentação, mas se viam ganhando peso, porque a gente pode vir a falar disso, fatores hormonais, metabólicos nos levam a uma perda de massa muscular inerente ao processo de envelhecimento, como ganho de gordura, que fica muito difícil você combater só com exercício físico, né? Então, Sim, isso achei. é interessante mesmo, porque muita gente fala, né? Até com 30 anos já, o metabolismo desacelera e a pessoa fala, ah, eu começo a sentir que eu realmente ganhei peso, tá mais difícil emagrecer. Isso acontece para homens e Vai mulheres? acontecendo a cada década, mas o 30 ainda é cedo. Ainda, o auge hormonal humano é em torno aí da mulher é dos 28 aos 32 em média. Ah, Né? Então, ela está no auge ali, tanto para emagrecimento quanto para legal. massa muscular. O que a gente vê é que as doenças realmente começam realmente a aparecer né, de forma mais comum a partir dos 40 anos, que a 40 gente já vê anos. desenvolver uma hipertensão, uma pessoa. Então, eu que atendo muitos obesos, hoje mesmo atendi dois ah, de 35, 32 anos. Você vê, os exames são lindos, os exames, porque aquele corpo ainda não entendeu também que aquela pessoa é obesa. Leva um tempo, às vezes, Olha, para esse corpo, às vezes, entender e começar a realmente ter alterações mais significativas que, né, no interessante. colesterol, em marcadores de açúcar no sangue, né, o pré-diabetes, resistência à insulina. Às vezes o cara olha e fala, poxa, achei que eu tava, o cara com Mo- aquele medo e olha, e Aham. às vezes não tem nada tão significativo. Mas, de qualquer, e aí por isso que surge a discussão, existe obeso saudável? Porque essas pessoas passaram a fazer exames e veem que os exames estão normais, e elas Ah, falam, pô, então eu sou saudável. Porém, a gente sabe que tem estudos que mostram que só de você ter um IMC acima de 30, independente de exames, o seu risco cardiovascular aumenta. Risco cardiovascular é o quê? Maior chance de infarto ou AVC, que é o derrame. Independente de exame. Tá? Então, teoricamente, não então, existe obeso saudável. Menos mal os exames estarem bons? Com certeza. É isso que eu falo aos pacientes. Se fosse para escolher entre estar obeso com o exame alterado ou não alterado, eu preferiria legal. não estar alterado, logicamente. Mas se você continuar com excesso de peso, uma hora ou outra Vai vai alterar. alterar. Então, É. mais do que nunca hoje que você. Porque dos 30 aos 40, o que acontece também? Tem a parte motivacional da estética. Então as pessoas estão, é a fase que as pessoas estão ali, não estão se casando, ou estão procurando alguém para casar, então elas têm uma parte motivacional que vai além só da saúde, porque no primeiro momento, usar a saúde como argumento para alguém emagrecer, eu acho muito falho, eu acho muito Uhum. falho, porque as pessoas com câncer de pulmão, elas continuam fumando, É verdade. as pessoas com cirrose, elas bebem até morrer. Não é ficar ali colocando uma faca no pescoço. Ah, você vai morrer porque você tem diabetes. O cara não tá nem aí. Então, nessas pessoas jovens, o que eu uso muito, lógico que eu falo de saúde, sem dúvida tem que falar, tem que ser falado, as pessoas têm que saber. Mas quem que não quer estar se sentindo bem? E qual o preconceito em falar? Poxa, cara, não é nenhum. A gente sabe o quanto o cara, um cara de 35 anos, está bem fisicamente, ele vai ficar mais atrativo para a maioria das mulheres, ou para Aham. a maioria dos homens, se for o caso, Uhum. né? Tem, lógico, pessoas que gostam também de pessoas acima do peso, nada contra, mas a gente sabe que, né? Então, autoestima, e mesmo
a autoestima em si. Então, Aham. eu trabalho muito em cima da autoestima Muito no legal. primeiro momento, para convencer essa pessoa. O quanto é bom você estar se sentindo bem, você olhar numa foto, cara. É. Né, eu sou casado, ah, não traio, cara, eu gosto de me olhar e tá bem, cara. Vocês, imagino vocês também, você Uhum. olha o seu físico, olha o seu Uhum. físico. Cara, você se olhar numa foto e tá bem é É, maravilhoso, né? é. Independente se você vai sair com milhões de pessoas Não, ou e não, né? reflete em todos os outros pilares, Com né? Porque certeza, o cara que exato. tá bem, tá com a autoestima alta, ele produz mais, ele trabalha melhor, Sem dúvida, ele sem dúvida. vai ter um relacionamento mais Tudo, ativo, tudo, né? Vai ficar mais feliz, com vai certeza. impacta em Confiança tudo, no seu Independente. trabalho, na né? forma como você Exato. apresenta, em muitos Impacta Uhum, em pontos, tudo. né? exato, exato. É. Então, acho que ah, como a gente não vê esses exames tão alterados nessas pessoas mais jovens, essas pessoas estão fazendo mais exames, estão vendo que não são tão alterados como se pensava, vamos usar da autoestima também, não vejo nenhum problema. Aqui Legal. o médico tradicional, eu vejo, você vai assistir alguns médicos na televisão e eles já falam, porque a obesidade aumenta o risco de diabetes, porque a obesidade aumenta a chance de hipertensão. Cara, tá certinho, isso é verdade. Mas por que É, só usar disso, né? Por que só usar verdade. da doença, né? Por que não Porque usar também não os outros antes, né? argumentos válidos também? Não é nenhum crime a gente falar disso, né? Parece que é uma coisa só muito voltada pro personal trainer na hora do treino dele, né? Na hora do bar ali, ele diz, queria que teu abdômen... É como se eu chegar numa televisão tradicional e falar que, cara, eu quero deixar meu paciente com os abdômen, como meu paciente com o abdômen gomo. Nossa, que absurdo, como ele é fútil. Tá. Ele Tipo, acha que né? todo mundo tem que ser assim, e na verdade Olha, tem tudo por exato. trás Tipo, de cara, autoestima. tipo, qual o problema É, de você, e né? Beto, e uma coisa interessante, eu tinha, né, a gente começou eu te perguntando o que que você fez de diferente para construir o resultado que você construiu, e você comentou do período de foco que você teve, que eu acredito que isso fez toda a diferença. Você falou de ter visto a oportunidade, né? Então o timing aí foi bom também, você tá aberto, né? E ter tido a iniciativa. Agora você falou do marketing desde cedo. E marketing basicamente é venda, né? Marketing e venda é quase a mesma coisa. É, e lá atrás você já tinha essa noção do marketing, de como se vender, e agora você está me falando que na hora que o paciente senta também, você sabe identificar o que vai motivar ele a Sim, se mexer. Porque no final das contas, é o resultado. Né? Como você vai chegar lá? sim, Tem muita gente que, talvez muitos médicos que não consigam vender tanto e tão bem quanto você, porque eles ficam vendendo o que é importante para eles, sim, sem que é a dúvida. saúde, né? Que é Exato. envelhecimento. Que Só é o que que é às vezes bonito ser falado. só Mas que talvez assim, não toca o paciente a é, nível Exato. dele gerar uma mudança na vida é, dele.